Pronto, agora eu declaro aberta a nossa primeira semana da agronomia, hein? Da agronomia, desculpa, da engenharia civil. Estou com tanta coisa na cabeça. Eu declaro, então, aberta a nossa primeira semana da engenharia civil, área de atuação profissional. Teremos profissionais incríveis. Hoje eu vi no jornal, até para quem não acompanhou, tanto eu ia falar, tanto a agronomia quanto a civil, é a área que mais cresce durante a pandemia, a construção civil. Estaremos, então, com profissionais da área. Nessa semana, vocês poderão tirar todas as suas dúvidas de atuação, mas tanto a agronomia quanto a civil, gente, é um orgulho imenso estar com vocês, porque são as duas áreas que mais vêm crescendo durante a pandemia. Então, isso vocês poderão tirar todas esses profissionais qualificados que estarão presentes conosco. Desde hoje, né, já estamos aí com o Ricardo e os outros que estarão durante a semana, então é um orgulho imenso estar nessas duas áreas de atuação aí junto com vocês. Então, aproveitem. Declaramos aberta agora a nossa primeira semana da engenharia civil, intitulada como Áreas de Atuação Profissional. Então, eu quero que vocês utilizem para que vocês possam obter um autoconhecimento e estejam aí nessa semana e espero que vocês gostem. E eu já convido a nossa primeira palestrante da noite, que é a Daniele Ferrarese, para já compartilhar a tela dela conosco. Ela já está presente. Então, a Daniele Ferrarese, gente, ela aproveitem também esse assunto, vocês falam, mas não é da civil, mas o que ela vai relatar com a gente esta noite? Sobre ética e comportamento profissional, coisas que a gente não aprende na graduação, ó, já fica a dica aí. Então, é muito interessante, nós temos que saber como se comportar em qualquer ambiente que a gente esteja presente. Então, ela vai estar comentando mais isso com vocês. Então, a Daniele Cristina Ferrarese Barbosa, ela possui graduação em licenciatura e formação de psicologia pela Universidade Sagrado Coração de Bauru, mestrado profissional na Faculdade de Medicina de Marília, especialização em gestão de direção e desenvolvimento de pessoas pelo Centro Universitário Álvares Penteado de Bauru, formação em coaching, mentoria e mentoria, né, pelo Instituto Olos. Depois ela pode explicar mais para vocês. Ela também cursa várias pós-graduações, ela é professora de graduação e pós-graduação. Ainda ela é sócia e psicoterapeuta da Clínica Atena, Serviços em Psicologia Limitada. Então, obrigada mais uma vez, Daniele Ferrarese, por estar abrilhantando, abrindo a nossa semana. Que os alunos possam extrair um pouquinho do que o comportamento, do que a ética no mercado de trabalho, que isso vai ser utilizado em qualquer ambiente, para qualquer lugar e para a vida. Então, eu muito obrigada mais uma vez pela participação e seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme. Espero poder dividir com vocês um pouco do meu conhecimento, né, que não tem nada a ver com engenharia civil, mas que tem tudo a ver com o que vocês precisam para o dia a dia no mercado de trabalho, nos negócios, tá? Vou compartilhar de novo aqui a tela. Eu não consigo ver os comentários e as perguntas, Monique. Então, se você quiser interromper, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, ou senão no final eu tiro algumas dúvidas, tá? Tá, e pode deixar no chat, gente. Mais uma coisa que eu gostaria, como a Dani vai compartilhando, de parabenizar todos, que nós sabemos que tem vários profissionais que estão cursando engenharia civil, mas eles já estão na construção civil, e hoje é comemorado todos os profissionais da construção civil. E ontem foi comemorado, gente, o Dia do Engenheiro Civil. Eu quero deixar parabéns. O nosso parabéns a todos os profissionais aí que atuam na construção civil e aos nossos futuros engenheiros civis também aí que estão presentes nessa noite, gente. A todos aí, parabéns pelo dia e pela escolha aí da profissão que vem crescendo muito e com certeza, se Deus abençoar, já está abençoando, não vai faltar campo de trabalho para essa galera aí. Sucesso! Engenharia é sempre um curso muito cotado no vestibular, né, gente? Isso, muito importante. Acredito que vai ter sempre um espaço. Bom, eu fico muito feliz de poder estar aqui essa noite, ainda mais para falar de um tema como esse, que eu tenho muito dedicado muitas horas, assim, com os meus alunos, nos cursos que eu desenvolvo, para discutir o comportamento dos profissionais e, principalmente, o comportamento ético,
tá? Então, quando a Monique me sugeriu, né, esse tema, eu fiquei muito grata, porque eu acho que é um assunto, o comportamento profissional sempre vai ser motivo de discussão, mas a ética, cada dia que passa, ela tem chamado a atenção, ainda mais num país como o nosso. Tá? Então, eu vou começar, gente, espero que eu não me prolongue, porque eu gosto de falar, e então, Monique, de vez em quando, pode pode chamar minha atenção quanto ao horário, se for preciso, tá? Eu quero começar com vocês uma reflexão sobre o que o mundo do trabalho espera dos profissionais. Né? O que esse mercado de trabalho, o que esse mundo dos negócios, porque quando a gente fala do mundo do trabalho, nós estamos querendo dizer de tudo que envolve, né, seja voluntário, seja dono do próprio negócio, tudo que envolve você se dedicar a uma profissão. Então, o que esse mundo do trabalho espera realmente de nós, né? O que nós temos, para onde a gente tem que olhar, o que a gente tem que buscar para atender e para estar bem inserido nesse mundo do trabalho. Se a gente for olhar a história, né, do mundo do trabalho, a história do trabalho em si, a gente vai ver uma mudança muito significativa no que se exige do trabalhador, no que se exige das profissões. Claro que tem coisas que são muito específicas da área, competências que são muito técnicas, né, daquela área de atuação, daquela formação, daquele curso, né, daquela graduação. Porém, existem algumas competências, existem alguns critérios que se exige de qualquer profissional, né, que se espera de qualquer profissional. Quando a gente olha para a história, a gente vê assim que lá atrás, uma das coisas que mais se valorizava no mundo do trabalho era o conhecimento técnico, né, a habilidade de saber executar uma função, o operacional, né, o quanto bom você era na operação de uma tarefa. Um pouco mais tarde, a gente vê que o conhecimento, ele ganha uma grande abertura. Então, as pessoas começam a valorizar a graduação, pós-graduação, o conhecimento que eu falo é escolar, tá? Porque para você saber fazer, você tem que ter conhecimento da tarefa. Mas o conhecimento escolar, o você ir para a universidade, ele passa muito a ser valorizado no final da década, né, de 90. Muito mais do que antes. Sempre teve valor, mas muito mais na década de 90, com a expansão, né, com a era do conhecimento, da informação e tudo mais. Só que o que a gente vê hoje, no século XXI, com todas essas mudanças tecnológicas, com todo esse avanço da internet e essa facilidade de se comunicar com qualquer lugar do mundo, essa urgência, todas essas coisas acontecendo de um dia para o outro, numa velocidade que a gente até perde a noção, né? Que quantas vezes a gente não para e fala assim, não tem tempo para nada, né? O mundo está passando muito rápido, as horas estão passando muito rápido, as coisas acontecendo e a gente nem viu. E, na verdade, o tempo continua o mesmo, né? O que mudou foi a quantidade de coisas que nós inserimos nesse tempo. Então, diante dessa realidade, o que a gente percebe? Que o grande diferencial dos profissionais está exatamente no comportamento que ele tem, na maneira como ele age, lida e executa as suas relações. Então, além de saber fazer, além de ter todo um conhecimento específico e aprimorado, de um aperfeiçoamento contínuo, se o profissional não atender, não trazer atitudes e comportamentos para lidar com toda essa pressão, com toda essa urgência, com todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo,
ele fica para trás. Ele não dá conta. Então, quando a gente escuta falar assim, é muito difícil dar conta de tudo isso, é muito difícil trabalhar em equipe, é muito difícil você liderar pessoas tão diferentes, nós estamos falando exatamente da maior necessidade do mercado, que é a competência comportamental, que são as atitudes dos comportamentos. Então, se a gente for responder a essa pergunta, o que o mundo do trabalho espera dos profissionais? Espera atitude e comportamentos que gerem, né, relacionamentos interpessoais de qualidade, que gerem relacionamentos no negócio de qualidade. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e enfatizar na questão ética do trabalho. Então, quais são essas atitudes, né, que o mercado de trabalho, que o mundo do trabalho tanto exige dos profissionais? Como eu falei, a gente tem algumas competências que são muito específicas da área, né, que são bem direcionadas para cada atividade ou área de atuação. As que eu vou colocar aqui são competências, são atitudes que se espera de qualquer profissional. Claro que tem uma lista imensa dessas atitudes, né? Porque as empresas e os negócios estão cada vez mais exigentes, né? Então, não dá para ser tudo isso. Algumas pessoas serão mais algumas, menos outras, mas o importante é que a gente sabe qual é o ponto. E assim a gente consegue desenvolver isso ao longo da nossa experiência profissional, ao longo da nossa vida profissional. A primeira competência, gente, é a liderança. Aí você pode perguntar assim para mim, mas Daniela, eu não tenho vontade nenhuma de liderar ninguém. Eu não quero um cargo de chefia, eu não quero ser gestor de pessoas, eu estou muito bem no meu operacional, na minha vida, eu e eu. Tudo bem, você pode até não querer ter um cargo de liderança, mas vamos refletir sobre o que faz um engenheiro civil. Vamos refletir sobre como a gente desenvolve um projeto de engenharia civil. Tem pessoas, né? Não dá para a gente falar num universo como esse que nós atuamos no mercado, que nós não vamos liderar ninguém. Não dá para a gente achar que o influenciar as pessoas precisa de um cargo. Então, gestão de pessoas a gente faz a partir do momento que nós temos que ensinar alguma coisa, orientar alguma coisa, dividir qualquer tipo de conhecimento, nós estamos fazendo liderança. Além de que nós temos que ter liderança do nosso próprio negócio, do nosso próprio trabalho, né, mesmo que não tenha mais ninguém para liderar, tá? Então, espera-se que os profissionais tenham boa influência diante de outras pessoas, com outras pessoas. Trabalho em equipe, porque cada dia que passa se defende mais a necessidade de você dividir o seu trabalho com o outro. Como nós não somos suprassumo, como nós não somos detentor de todos os conhecimentos do trabalho, sempre nós vamos precisar de colaboração, de colaborar. Então, o trabalho em equipe é essencial como competência comportamental. A motivação, principalmente pensando que se a pessoa não encontrar os verdadeiros motivos para ela estar naquela profissão, naquele lugar, naquele projeto, fica muito complicado ela ter o esforço necessário para desempenhar bem suas funções. E a motivação é uma coisa muito particular. O que motiva uma pessoa não motiva a outra. Então, por mais que a empresa seja um lugar adequado para o trabalho, por mais que aquele negócio que você desenvolve tem tudo para trazer a motivação necessária, você pode não se motivar. Então, é essencial a automotivação aí. A pessoa ter a capacidade de encontrar os motivos para continuar se esforçando, para continuar realizando, e que esses motivos sejam motivos que vão além de um salário, de um cargo, mas que sim tem a ver com o seu
propósito, né, com o seu planejamento de vida. Equilíbrio emocional, gente. Quem aqui nunca se deparou com um chefe gritando, com uma pessoa estressada na fila do banco, com alguém perdendo a boa, com um funcionário que se perdeu ali e não conseguiu cumprir um combinado, no trânsito? Tá, nós vivemos assim por um fio. Eu tenho essa sensação que nós estamos o tempo inteiro por um fio. E que a qualquer momento a gente vai explodir com a primeira pessoa que aparecer. Porque são tantas coisas para resolver, são tantas coisas para fazer, estudar, trabalhar. São provas, trabalhos para entregar, né, uma atividade que aparece de última hora, um imprevisto. Então, fica muito complicado diante de todas essas coisas você se manter no equilíbrio emocional, mas por isso que ele é tão desejado. Aqueles que conseguem contar até 10 e pensar para responder, que não sai agredindo por qualquer motivo, com certeza tem um diferencial competitivo nos dias de hoje. Criatividade é uma outra atitude muito desejada no mercado de trabalho. E não estou falando de ser artista, de criar coisas inusitadas, de ser um inovador contínuo, não é isso. Estou falando de criatividade para resolver os problemas do cotidiano, criatividade para você conseguir achar a melhor resposta para aquele momento, né? Para você ter boas ideias para solucionar os problemas. Então, a criatividade rotineira mesmo, aquela criatividade que faz, né, o brasileiro ser tão conhecido, com uma diferença, que eu tenho certeza que os engenheiros aqui não fazem gambiarra, né, gente? Não fazem, né? Ou fazem? Ninguém me responde? Não faz. Não, gente, não faz não. Não. É ajuste técnico. Não tem nada de gambiarra, não. Nossa! Sabia que eu ia aprender uma nova. É isso mesmo. Ajuste técnico. Adorei. E aí, o que você está me falando é de uma certa adaptabilidade, né? É um jeitinho brasileiro. E isso nós tiramos de letra, realmente, né? Nós temos no nosso DNA a flexibilidade para se ajeitar as coisas. Claro que dentro, né, da engenharia a gente vai procurar sempre fazer direitinho, né, gente? Que é para nunca mais ter que mexer naquilo. Mas, enfim, uma das características que é essa adaptabilidade aí é justamente porque nesse mundo tão cheio de mudanças, com tantas coisas acontecendo de uma hora para outra, se a gente não tiver, né, essa capacidade de se ajeitar, o que acontece? A gente não para em nenhum lugar. Eu percebo, assim, que a estabilidade dos profissionais, elas estão, assim, muito mexidas, porque as pessoas não se acostumam com a cultura organizacional. Então, quando você entra numa empresa, e todos os jovens que saem da faculdade, acredito que tenham essa mesma vontade de mudar o mundo. Eu, quando saí da faculdade de psicologia, ainda mais fazendo psicologia, gente, vocês não sabem como que a gente quer mudar o mundo. A necessidade que a gente tem, mas ninguém muda o mundo, ninguém muda a organização, a não ser que você comece mudando coisas em você, a não ser que você comece fazendo ali, no seu espaço, no seu trabalho, e aí você vai dando o exemplo, e esse exemplo vai gerando outro exemplo, e assim, quando você vê, você mudou coisas significativas. Mas, para isso, você tem que se adaptar. Para isso, você tem que entender que a cultura de uma organização, ela foi construída ao longo do tempo. E que não é de uma hora para outra que se muda esse tipo de coisa. Então, às vezes, você gostaria de ter lideranças melhores, você gostaria de ter melhores salários, você gostaria de ter mais educação dentro da empresa, mas isso não são coisas que você vai conseguir só querendo. E aí as pessoas vão pulando de galho em galho, vão cada hora para uma organização e nunca se sentem felizes em nenhum lugar, porque não estão dispostas a se adaptar, não estão dispostas a ter a flexibilidade necessária para se encaixar
a uma realidade, para se encaixar em uma situação. Então, eu vejo, assim, que a maior frustração é você sonhar com uma empresa perfeita e essa empresa nunca aparecer. Sonhar com um negócio perfeito e esse negócio nunca aparecer. E isso não é só no local, né? A própria profissão. Eu tenho certeza que vocês têm disciplinas que vocês não gostariam de ter, que vocês não conseguem nem entender por que tem essa disciplina. Né? Então, tem questões que a gente gostaria de não vivenciar, que a gente não gostaria de ter, mas a gente precisa se adaptar, a gente precisa aprender com aquela diferença, né? Bom, comunicação. Eu acho que as competências que eu estou falando aqui nem são novidades para a maioria das pessoas, ou para todas as pessoas, mas é interessante ver um novo ponto de vista e por que, né, que essas atitudes são tão válidas hoje. A comunicação não é um comportamento que se busca há pouco tempo, sempre se valorizou a comunicação e sempre tivemos problemas com comunicação. E agora parece que está piorando os nossos problemas, ou os problemas deram uma alteradinha. E eu vou fazer uma pergunta aqui, depois vocês me colocam no chat aí, se isso acontece ou não. Quem aqui lê um texto inteirinho quando ele é grande? Quem aqui assiste um vídeo de 5 minutos sem acelerar e chega no final mesmo? Quem aqui não pula, recebe uns 5 áudios da mesma pessoa e não pula algum? Nós estamos na era da urgência. As pessoas que mandam as coisas para a gente, o vídeo, o texto, o áudio, elas deveriam ter um pouquinho mais de objetividade nas informações. Sim, deveria. Porém, se a gente não quer ficar seletivo ou selecionar o conteúdo sem nem ao menos ouvir, porque quando a gente seleciona depois de ouvir, ótimo. Porque daí você fez uma reflexão em cima daquilo que você ouviu. Mas se você selecionar o que você vai ouvir, quantas informações podem ser distorcidas ou perdidas? Né? Então, a pessoa que emite a comunicação precisa ser mais objetiva no mundo de hoje, mas a pessoa que escuta, ela precisa ser mais ativa. A pessoa que escuta precisa ter um pouquinho mais de paciência para fazer uma coisa de cada vez, para conseguir se dedicar um pouco mais naquele momento, para a comunicação ser menos falha e mais precisa. E é muito difícil, porque a gente não tem tempo. E, geralmente, a gente não tem, assim, como medir se aquilo que está sendo falado, se aquele vídeo que está sendo emitido, realmente é importante que a gente assista. Eu não assisto metade dos vídeos que me enviam. E sempre que alguém envia, eu pergunto assim, é só uma mensagem ou você quer me dizer alguma coisa com isso? Porque como que nós vamos dar conta de fazer tudo que a gente tem que fazer e assistir um monte de piadinha, ver um monte de vídeo? Tudo bem, tem vídeos que são maravilhosos, mas é importante para mim naquele momento? É uma prioridade para mim naquele momento? Então, eu vou dar um conselho para vocês. Sempre que vocês mandarem alguma coisa para alguém que vocês acham que é importante, significativo para essa pessoa, dê um toque para ela. Fale, olha, não tem problema quando você vai fazer isso, mas assiste, porque tem tudo a ver com você. Leia, porque é importante para o trabalho. Porque nesses grupos da vida do WhatsApp aí que a gente vivencia, tem muita besteira, muita coisa inútil, e aí as pessoas não conseguem selecionar o que realmente vão assistir, e nós não vamos dar conta de assistir tudo isso, não é verdade? Então, para fazer essa seleção, quem emite deve ser um pouquinho mais específico, e quem assiste deve se preocupar um pouco mais com a mensagem. Uma outra característica é a negociação. Se nós estamos falando que as coisas estão urgentes e muita coisa para fazer ao mesmo tempo,
uma competência fundamental é você aprender a negociar, ou seja, dizer sim para o que se precisa dizer sim e não para o que não precisa. Né? Nós temos que negociar o que nós vamos fazer realmente, o que nós estamos, o que a gente pode fazer. Então, o tempo inteiro, quando alguém nos diz, ou deixa uma tarefa, faz alguma coisa, a gente precisa aprender a negociar. A urgência disso, a importância disso, o fazer ou não fazer isso. Além de negociar com o próprio cliente, né, com os próprios colegas de trabalho. Então, a negociação é realmente fundamental nos dias de hoje. A empatia, né, se a gente não aprender a se colocar no lugar do outro, a olhar com os olhos do outro, nós só vamos aumentar os nossos conflitos. São muitos interesses em jogo, cada um olhando para o seu território, fazendo as suas coisas, tendo que cuidar das suas coisas. Então, como que eu vou entender que o outro não pode me atender? Como que eu vou entender que o outro não pode cumprir um combinado? Só se eu me colocar no lugar dele, só se eu entender porque ele é assim, só se eu entender o que ele vive e o sofrimento que ele tem nessa vida. Senão eu não consigo. Não é fácil se colocar no lugar de outra pessoa, mas é necessário. Eu preciso trabalhar isso em mim. Eu preciso entender por que aquela pessoa chegou naquela opinião a meu respeito, ao meu trabalho, por que ele não aceitou o meu projeto, o que passou pela cabeça dele, o que ele achou que era aquilo, partindo de que ponto de vista, de que ângulo da história. Então, a empatia é fundamental para as relações, e nós estamos falando aqui desde o início que nós estamos sempre trabalhando com o outro. Então, para que as relações deem certo, eu preciso, sim, entender como o outro é, partindo do ponto de vista dele, sem o meu julgamento, sem a minha experiência, né, sem achar que o outro é assim, porque eu penso assim. Professora, Oi? tipo assim, e a gente sabe que hoje a gente vive num mundo que é só tubarão. Se a gente mostrar um certo tipo de empatia, é aquela pessoa acabar querendo aproveitar da gente. E outra coisa, eu e o Wilson trabalhamos numa empresa grande aqui em Cornélio, né? E, tipo assim, como eu conheço meus patrões muito bem, essa parte de negociação, empatia, eles não fazem assim, não, professor. É assim, ou me atende, ou eu procuro outro, certo? E daí é a questão da concorrência, né? Que é aquilo que eu falei também, tubarão comendo tubarão. Aí é só gente grande querendo morder um pedacinho, o outro querendo morder um pedacinho. E essa questão de empatia não demonstraria fraqueza? Não. Da Eu nossa acho que parte? quando você fala para mim assim, olha, eu conheço bem os meus patrões, você está tendo empatia. Em algum momento você aceitou fazer o que eles te pediram porque você se colocou no lugar dele. Porque você entendeu a necessidade dele ou você ia entrar em frustração. Porque o que acontece? Tem gente que não leva jeito para pedir, tem gente que não leva jeito para dar abertura para o funcionário, é verdade. Tem empresas que são autoritárias. Mas, de alguma forma, você se encaixa nessa empresa. Quanto tempo faz que você está lá? Não, é assim, professor, não é questão comigo, é questão de fornecedores da empresa mesmo. E são fornecedores grandes mesmo, professor. Eles falam assim, ó, cumpriu, tá certo. Não cumpriu, eles até processam, professor. A senhora está entendendo? E desse jeito, eles estão se tornando forte. Estão se tornando muito forte aqui em Cornélio. Não só em Cornélio, no Brasil inteiro. Já estão exportando para todo lugar. Então, eu acho que assim, meio que a ferro e fogo, eles estão conseguindo conquistar. O mercado, que eu não sei que mercado que é, mas acredito que tenha espaço para ser assim.
né? Mas a negociação entre eles e vocês, como é? Eles mandam, a gente obedece. É que é meio pré-histórico, né? É, bem por aí. O que acontece é assim, a cultura das organizações, elas dependem muito do tipo de negócio e do quanto elas estão oferecendo para quem está comprando. Então, por exemplo, né, se a sua empresa é uma empresa que está atendendo outras necessidades, talvez esse tipo de negociação não seja importante para quem compre. Talvez para quem compre, essa maneira está tudo bem, porque eles estão atendendo o que eles precisam. E tem a questão do monopólio, né, que dependendo de como eles estão crescendo, por mais que tenham outras empresas, será que compensa, né, enquanto fornecedor ou enquanto cliente, eu bater de frente com isso? Então, a gente ainda tem bastante pré-história aí, né? Só que nós estamos falando aqui do que é ideal, do que você, enquanto colaborador, precisa pensar em relação ao que outras organizações também podem esperar de vocês, né? Até mesmo para aceitar tudo isso precisa de negociação. Você deve estar fazendo uma grande negociação com seus próprios objetivos. Eu gostaria de acrescentar uma coisa aí, Daniele, pode? Pode, à vontade. O Jedson, esse exemplo que você está falando, né, que você está colocando, se fosse, isso é muito propício, muito comum, apesar de ser errado, como a Daniele está comentando, ele é muito comum na iniciativa privada. Na iniciativa pública, se você tiver uma forma de provar isso, você pode até processar o teu chefe. E ganha. Que entra como assédio moral, né? Entra como assédio moral. O assédio moral não é só o sexual, não, é moral. E dá um problema muito sério, entendeu? Então, até inclusive, na iniciativa pública, ocorre exatamente o contrário, muito ao contrário, que é do funcionário se aproveitar dessa peculiaridade que acontece na iniciativa pública, né? Então, mas não são todos assim. Eu só queria acrescentar isso daí porque eu achei pertinente. Sim, é pertinente, porque tem uma diferença também, não só com a negociação ou com a empatia, porque tem uma diferença do tipo de profissional que vai para o setor público ou, né, como ele fica. Porque essas exigências aqui, né, a gente sempre espera que as pessoas se desenvolvam, mas nem sempre dentro da área pública eu cobro, né, ou faz parte da seleção. Porque no concurso público, muitas vezes eu não consigo avaliar esse tipo de coisa. Ele passa na prova, faz às vezes a prática, mas o comportamental, muitos concursos não são avaliados. E aí, ou eu desenvolvo isso na prática, ou eu não desenvolvo. E aí a gente tem bastante problemas com a maneira como esse funcionário vai ser no dia a dia, né? Mas eu entendi. Como que é o seu nome mesmo, que me chamou primeiro? É Wilson? Não, é Jedson. Jedson. É Jedson. Mas eu não quis dizer da empresa com colaborador. Eu quis dizer, eu falei da empresa, que o Ricardo falou que seria, no caso, a empresa comigo. Não. Sim. O que eu negociei com o meu patrão foi X, tal, acordei, tudo bem. Eu estou falando deles com outras empresas, entendeu? Com fornecimento de matéria-prima, fornecimento de serviços, esse tipo de coisa. Você está entendendo? É que aqui nós estamos falando das atitudes do funcionário, né, do profissional. Mas eu entendi que tem ainda nós temos muita dificuldade, né, com a questão do autoritarismo, e realmente, né, nós vivemos num país onde posses fazem diferença, então eu ter
o poder do dinheiro, por exemplo, né? Isso ainda faz diferença. As pessoas vão se humilhar, vão aceitar um monte de coisa por conta, né, desse poder que a outra pessoa detém. Então, ainda tem muita coisa para melhorar, viu, gente? Muita coisa, tá? Tem empresas que não vão nem valorizar isso daqui que nós estamos falando, mas vão partir do ideal, né, daquilo que todo gestor deveria procurar e que a maioria das empresas que são empresas humanas, né, empresas que realmente entendem que funcionário é colaborador, elas vão esperar isso aqui das pessoas, tá? Eu faço recrutamento e seleção, né, tô muito envolvida aí com consultorias, com coisas na área de gestão, e eu sei, eu sinto, né, o que se procura, o que se espera, e eu vejo que realmente, se você não... Olha, uma coisa simples, não a empatia só da empresa para o colaborador, mas o inverso. Tem muita gente que não se coloca no lugar da empresa, né, fala assim, a empresa tinha que aumentar meu salário, porque eu estou aqui há tanto tempo, a empresa tinha que me dar mais oportunidades, como se lá em algum momento da negociação entre a empresa e ele, ela tivesse prometido que ele teria um cargo melhor, ou que ele receberia a cada 2 anos, e muitas vezes não houve esse diálogo, mas ele acha, né? Essa pessoa acha que ela merece, e é difícil você dela pensar o contrário disso. Então, a empatia em relação à empresa também é importante. O aprendizado contínuo, né, que é o que está todo mundo aqui fazendo, né, estudando, melhorando seu conhecimento, se aprimorando em alguma área, né, e daqui não vai parar, provavelmente, serão cursos, aperfeiçoamentos, pós-graduações. A questão ética, que nós vamos entrar mais especificamente, e uma coisa que é muito importante é a questão da prudência. Uma coisa que a gente precisa aprender a se desenvolver para o trabalho é ter um pouquinho mais de prudência. O que é isso? É aquele momento em que você para e analisa se vale mesmo a pena você dar um passo adiante, ou para a esquerda, ou para a direita, falar alguma coisa para alguém, né, se posicionar diante das coisas. E eu falo que com as redes sociais a gente tem um pouquinho, não tem conseguido ter a prudência que a gente deveria ter, porque tem muita gente usando as redes sociais para agredir, para se posicionar de maneira não assertiva, para dar indireta, para falar mal da empresa, e às vezes é um tiro no próprio pé. Porque a gente às vezes pensa assim, minha rede social é privada, ninguém vai ver, mas sempre tem alguém que dá um print, sempre tem alguém que conhece não sei quem, que conhece não sei quem lá, né, e vai mostrar o seu perfil, e vai mostrar aquele. Então, prudência nunca é demais, né, pensar antes de falar da organização. Olha que coisa básica, né, gente, você tem lá um uniforme, e a pessoa sai da empresa com o uniforme, vai para um bar encher a cara. É imprudência, porque ele não está só envolvendo a própria vida. Quando ele vai com o uniforme para um lugar, ele está levando o nome da empresa para esse lugar. Então, é uma imprudência que ele está fazendo, e às vezes ele briga nesse bar, às vezes ele bebe demais, e a imagem da empresa está associada ao seu funcionário. Tudo bem até aqui? Vamos entrar no assunto, no comportamento principal que a gente veio tratar hoje, que é a questão ética, tá? Então, de uma maneira bem assim simples, né, Clavo diz para a gente que ética é a ciência que estuda a bondade ou a maldade dos atos humanos. E eu coloquei aqui, é uma tentativa de separar o certo do errado, um estudo dos juízos para apreciar a conduta humana do ponto de vista do bem e do mal. Então, ética, gente, é você fazer aquilo que ficou combinado,
Ética é você realizar aquilo que está dentro de um acordo, que está dentro da lei, né, que de alguma forma, por fazer parte daquela sociedade ou por ter dito sim àquela empresa, você aceitou aquela regra, você aceitou aquela lei, você, né, mas não, eu não votei nessa lei. Dani, eu não tenho nada a ver. Por exemplo, por mim, o povo podia tomar umas 2 cervejas e sair dirigindo, que eu acho que não tem problema nenhum. Realmente, talvez não tenha para alguns. Mas qual é a lei? A lei diz que não é para beber e dirigir. Então, uma vez que eu eu estou dentro dessa sociedade, por mais que eu não tenha feito essa lei, por mais que eu não concorde com ela, se eu não cumprir essa lei, eu vou estar sendo antiético, tá? Porque quando eu faço parte daquilo, automaticamente eu estou aceitando, né? Eu estou compartilhando aquilo que foi, né? Aquilo que a lei está combinando, né? Aquilo que qualquer cidadão ali deve cumprir. Então, como que eu tenho que fazer se eu não concordo? Eu tenho que criar meios de discutir essa lei, né? Ir lá no Congresso, fazer abaixo-assinados, fazer parte de associações, de alguma forma movimentar o seu interesse por aquilo, votar, né, em pessoas que defendam a mesma regra que você. Então, porque uma andorinha, infelizmente, não faz verão, né, gente? Na vida cotidiana, a gente se depara com uma infinidade de problemas que nos colocam em decisões que podem ser éticas ou antiéticas. Então, eu vou falar de uma coisa aqui, e aí eu quero que vocês, vou até abrir para a gente se ver. Porque eu vou falar de uma situação aqui que gera uma polêmica ética toda vez, tá? Vamos pensar aí, ó. Nós temos, né, a lei que diz o seguinte, que quando você é demitido pela empresa, você tem direito a retirar o seu fundo de garantia, a um seguro-desemprego de pelo menos aí 5 meses, e que você tem direito a uma multa rescisória de 40%, fora 10% que é pago aí para os trâmites. O acerto, que é os 30 dias de multa ali, ou você fica na empresa 30 dias, ou eles te mandam para casa, mas tem os 30 dias e tal. Pode até ser que eu esteja esquecendo de alguma coisa, mas enfim, a lei diz que se você for desligado pela empresa, você tem esses direitos. Porém, quem aqui não conhece alguém que fez um acordo com a organização? O que é o acordo, gente? É quando eu vou ser demitido, ou melhor, o acordo é quando eu quero ser desligado, eu estou pedindo demissão, mas eu quero garantir os meus direitos, que eu não tenho. Porque uma vez que eu vou pedir demissão, eu não tenho direito. Se eu estou pedindo demissão, porque o que a lei diz? Que você vai ter o direito de sacar o seu fundo de garantia e que você vai ter o direito do seguro-desemprego porque você não estava preparado para ficar desempregado. Então, é uma garantia, o fundo de garantia é uma garantia de que se acontecer isso, se a empresa precisar te demitir e sem justa causa, você tenha essas condições, certo? E aí, virou uma cultura nacional de fazer os acordos. E para a empresa, ela pensa assim, bom, se ele me devolve os 40%, os 50%, na verdade, porque daí você tem que arcar com os 10% que a empresa, que nunca iria para sua mão, né? Se você me devolve os 40% de multa, eu não tenho problema nenhum em te mandar embora. Porque os 30 dias que eu teria que te pagar, eu vou ter que te pagar de qualquer jeito, porque você tem direito a ficar 30 dias na empresa sendo demitido ou não. O fundo de garantia é seu, cara. Se você for
Você não for, dá na mesma. O meu problema, enquanto empresa, é os 40% de multa. Né? Então, muitas empresas acabam fazendo acordo com esse funcionário porque ela acredita que, poxa vida, né? Eu não tenho problema com esse cara, por mim ele ficava aqui. Então, vou fazer um acordo com ele. Entre você e a empresa não tem questão ética nenhuma envolvida, vocês concordam? Tem algum problema ético entre você e a organização te mandar embora? Acho que não, porque todos concordaram. Alguém? Acho que não também. Então, entre você e a organização não tem nenhum problema ético. Com a empresa, Isso, Lirane, né? Não tem. Por quê? Só vai ter, e como eu já vi em algumas situações, é quando a pessoa não devolve os 40%. E acontece muito isso, gente. Muito, muito, muito. Então, tudo bem. O que você combinou com a empresa, beleza, gente. Tá combinado. Se a empresa cumprir, você cumprir, vocês dois estão sendo éticos um com o outro. Mas e com o governo? E com o nosso INSS? Como é que fica? Aí a gente entra numa questão ética. Porém, a gente entra numa questão ética que a pessoa tem uma linda e maravilhosa justificativa. Todo mundo do governo me rouba. Por que é que eu não posso roubar o governo? E por isso que nós estamos nessa bola de neve desgraçada, falindo a nossa, né? A gente está aí com todos esses problemas de aposentadoria por conta dessas questões, né? E não é só isso, né, gente? Quando você sai de uma organização e tem direito ao fundo de garantia e ao seguro-desemprego, quantas pessoas que são contratadas não pedem para o patrão? É claro que tem que conhecer o patrão, né? Mas não pedem para o patrão assim, não dá para você me registrar daqui 2 meses? Ó, só falta uma parcela do meu seguro-desemprego, não dá para você me registrar daqui 1 mês? Então, olha como que é complicado esse negócio de ética, né? Isso eu estou falando de uma situação dentro da empresa. Mas vocês podem citar aí alguma outra que vocês se lembrem de situações que a gente precisa estar mediando. Então, vamos pensar assim, será que eu posso julgar a pessoa que faz isso? Será que eu posso julgar a pessoa que fica 10 anos dentro de uma empresa e um dia ela resolve sair da organização e ela não, né? E ela vai sair com uma mão na frente e outra atrás só porque ela está pedindo demissão? Daniela, pode falar. Isso acontece na sociedade e a gente vê muitas vezes as pessoas dizendo assim, mas se eu fosse o governador, se eu fosse o prefeito, se eu fosse aquele político, eu faria diferente. No entanto, isso que você está citando é exatamente aquilo que acontece na nossa sociedade. E a pessoa acaba depois, muitas e muitas vezes, entrando na mesma situação do político e faz igual novamente. Por quê? Porque virou uma cultura de uma ética torta, né? A gente não segue aquela máxima que deveria ser a razão da nossa vida, né? Eu sou livre na legalidade e não na ilegalidade. Eu sou livre na legalidade. Dentro da lei eu sou livre. Fora da lei eu não sou livre. Eu sou um infrator. É porque as pessoas esquecem que a liberdade gera responsabilidade. Né? Para eu ser livre, eu tenho que ser responsável pelas minhas escolhas. E eu tenho que parar de achar que eu tenho que começar a me responsabilizar pelas minhas escolhas e parar de responsabilizar o governo, o dono da minha empresa. Eu vou dar um outro exemplo, gente. Eu acho que eu deveria ter um aumento salarial, porque eu estou fazendo mais do que no começo, quando eu fui contratado. Só que lá no começo,
Ninguém me disse que eu ia ter aumento salarial. A única coisa que a pessoa que me contratou disse é que as pessoas poderiam ter outras oportunidades dentro da organização. Mas não ficou prometido nada de salário, nada disso. Mas essa pessoa pode pleitear novos cargos e tudo mais. Porém, ela deu sangue para a empresa. Ela começou a fazer coisas que ela não precisaria estar fazendo. Ela começou a se dedicar e tal, e esse aumento salarial não vem. Não vem. E aí, ela começa a ver dentro dessa empresa algumas oportunidades de melhorar o seu salário. Né? Por exemplo, um fornecedor dá um brinde aqui, um brinde ali. Ela começa a fazer faculdade e tem um monte de coisa para ela imprimir, daí ela começa a imprimir na faculdade. Aí ela tem direito a ir almoçar fora, né, quando ela faz uma viagem ou qualquer coisa do tipo, e a empresa dá um vale para ela de R$40 para ela gastar no almoço. Porém, se ela gastar menos, ela deveria trazer de volta esse dinheiro, mas daí o que ela faz? Ela pede no restaurante para fazer uma nota de 40 e ela fica com o troco. Né? Gente, ó, vocês dão risada porque é verdade, né? A gente vê. E eu não estou julgando quem faz, né? Eu não estou falando isso porque olha bem para minha cara, vocês acham que eu nunca baixei uma música? Vocês acham que eu nunca me meti numa enrascada, que eu nunca estacionei num lugar proibido, que eu nunca passei um sinal vermelho? Eu não sou nenhuma santa. Eu sou ser humano, eu posso até me culpar 5 meses depois de ter feito uma coisa errada, mas a gente faz coisas que não deve. A questão é que nós estamos sempre colocando o outro em juízo, mas muitas vezes a gente não se coloca em juízo. E a reflexão que eu estou provocando em vocês agora é que dentro do mercado de trabalho, quem se sobressai não são os oportunistas, apesar de que parece. Né? A gente fala assim, olha, mas o fulano conseguiu as coisas porque saiu pisoteando na cabeça de todo mundo. Realmente, o que a gente vê é que essas pessoas, elas conseguem alguma coisa um pouco mais rápidas que as outras. Mas lá no final das contas, gente, o prejuízo, o pagamento disso, o que a vida retorna para essa pessoa é bem pior. Então, se a gente for fazer, se a gente for atuar pensando no que o outro está fazendo, a gente vai errar mesmo. Né? Porque que valor que nós estamos defendendo? O do outro. Né? Então, primeira coisa, para eu ser ético, eu preciso entender, né, que o meu direito termina quando começa. Lei do retorno, exatamente, Cris. O meu direito sempre termina quando começa o do outro. Sempre. E algumas coisinhas bem básicas da ética são baseadas nessas filosofias de vida. Né? Se eu pensar que se eu der um passo para frente, eu estou invadindo o espaço do outro, eu preciso retomar, eu preciso rever isso aqui. Se o que eu estou fazendo para o outro não é o que eu gostaria que fizesse comigo, eu também preciso rever. Então, quando a gente começa a fazer essas análises, a gente começa a partir para a questão ética. Eu assisti uma vez no Fantástico, né, eles faziam uma pergunta, essas perguntinhas que eles fazem no meio da rua, né, e uma das perguntas era assim, de 0 a 10, qual é o seu grau de honestidade? Eles perguntaram para as pessoas. Aí as pessoas falaram de tudo, né? Tipo, 6. Aí o repórter perguntava, né? Mas por que 6? Porque, tipo, já roubei manga do vizinho, já estacionei em lugar deficiente, começava a falar umas coisas assim, né? E aí o repórter questionava a pessoa e falava assim, mas será que existem níveis de honestidade? Será que as pessoas têm, ela é mais ou menos honesta, ou ela é nota 7 na honestidade? E aí entrava-se numa discussão sobre se existe ou não, tá? E aí, será que existe? Será que dá para a gente falar que a ética vai de 0 a 10? Será que existe
as pessoas que são totalmente éticas e aquelas que são mais ou menos éticas? Vamos continuar aqui, vocês vão me dizer aí o que vocês acham sobre isso. Então, como vocês viram, tem muitas situações em que a gente é colocado no dia a dia de trabalho que vai dizer se a gente é ético ou não, tá? Que vai questionar a nossa ética. E como eu dei o exemplo da demissão, então, se o acordo entre você e a outra pessoa, né, é aquele, tudo bem. Mas não significa que, para a lei, você não está sendo antiético, tá? Então, como que a gente deve agir diante dessas situações que nos colocam em dúvida em como fazer, né? Que melhor atitude tomar? Então, a gente precisa refletir umas coisinhas, tá? O que fazer diante de problemas como estes, pensando que, qual que é o nosso papel? Quando eu falo, né, assim, eu não peço nota fiscal porque eu fico com dó do dono do negócio, porque ele tem muita coisa para pagar, né? Ele tem muitos impostos para pagar, e eu sei que quando eu peço a nota fiscal para ele, eu o prejudico. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos realmente ajudando essa pessoa ou estamos piorando a situação? Qual que é o nosso papel diante disso? Eu sei que para muita gente não vai fazer diferença pedir a nota ou não pedir, porque a nota de pessoa física, se ela não for usar com imposto de renda, eu sei que para aquela pessoa não vai fazer diferença nenhuma se ela vai pedir ou não, né? Mas qual é o papel dela? Outra coisa, existe dentro desses comportamentos algum comportamento que possa ser aceitável? Será que é aceitável eu fazer um acordo com a organização no meio do meu expediente? Vamos pensar assim, ó, tem pessoas que estão cheias de dívidas, e aí o que elas fazem? Elas pedem para a empresa desligá-las, para elas pagarem as contas com um fundo de garantia e o acerto lá, e aí depois elas voltam a trabalhar. Tantas pessoas fizeram isso que foi obrigado a fazer uma lei que proíbe que essa empresa contrate essa pessoa em menos de tanto tempo, lá, se eu não me engano, são 6 meses. Olha só, quer dizer, o governo sabe, as empresas sabem, os advogados sabem, todo mundo sabe do problema, que é um problema nacional. Mas aí a gente dá um jeito, entendeu? De continuar fazendo isso. A gente espera os 6 meses. E eu entendo que para aquela pessoa que está em dívida, ela não tem outra solução, ela chegou nesse ponto. E a empresa não quer prejudicar o funcionário, então ela ajuda, né? E aí a gente entra numa bola de neve. Então, será que isso é aceitável? Será que nesse momento é aceitável fazer esse tipo de coisa? O cara está em dívida, será que existem outras formas? Então, a gente vai analisar isso para chegar a uma conclusão. Então, antes da gente decidir, a gente deve pensar, né? São problemas que afetam apenas a pessoa que analisa? Será que quando eu quero pedir demissão, mas peço a demissão para sair com os meus benefícios, eu estou prejudicando outras pessoas? Quem eu estou prejudicando? A empresa, a gente já percebeu que não tem prejuízo nenhum, né? A princípio. Talvez ela tenha prejuízo com os aumentos de impostos quando quando o governo não tem dinheiro para pagar suas contas. Então, a gente analisou, viu que o problema só está me afetando, só eu sou a única pessoa prejudicada, né? Ou a outra pessoa que está fazendo um acordo comigo, então talvez não tenha tanto problema eu fazer eu entrar nessa questão que não é ética. Quais são as variáveis da questão? O que implica? Se eu fizer isso, quais são as consequências? Quem será prejudicado? O que vai acontecer lá para frente? Porque às vezes a gente não pensa em longo prazo, a gente só pensa em curto prazo. E existem princípios e normas que norteiam decisões como essa. Às vezes a empresa tem regras, o governo tem regras, a cidade tem regras, mas a gente ignora. Né? Por quê? Porque a gente está partindo do princípio de que eu preciso daquilo.
de que se eu não fizer isso, eu vou estar sendo prejudicado. Fora que tem colegas nossos que falam, você é tonto mesmo, hein? Sério que você pediu demissão? Por que você não fez um acordo na empresa? Mas você é bem tonto mesmo, né? Porque já é tão costume a gente fazer essas coisas, que quando você não faz, parece que o mundo está certo e você está errado. E só para a gente entender uma coisa, para eu poder falar um outro, né, para eu entrar num outro assunto aqui dentro da ética, a gente precisa entender uma diferencinha aí, que pode ser até que vocês já saibam, mas existe uma diferença entre ética e moral, né? Ética está baseado nas normas, nos valores, nas leis, né? Então, sempre que você tiver uma lei falando sobre aquilo, que tiver um acordo, né, em relação àquilo, nós estamos falando de ética. Acordo que a gente fala, assim, é o que está estabelecido, mesmo que seja verbal, tá? Moral é o que se espera das pessoas, mesmo quando ela não tenha, mesmo quando essas pessoas não tenham dito que seria assim. Então, vamos pensar numa coisa bem prática aí. A bigamia, né? A bigamia é uma lei. Uma lei não, né, gente? Você não pode casar com 2 pessoas ao mesmo tempo, senão entra como bigamia, e aí você vai ter que responder legalmente aí perante a justiça. Então, 2 pessoas aqui, pelo menos no Brasil, não podem se casar com, né, com uma pessoa não pode se casar com 2. Porém, a lei não diz nada sobre você meter um galho no seu cônjuge. Não é verdade, gente? Ou eu estou ultrapassado com a lei? Não, eu acho que não, professor. E aí, eu até é proibida a bigamia, né? A pessoa se casar com 2 pessoas. Mas ela pode se casar com uma e viver. Isso acontece, isso tem aqui em Cornélio. Eu conheço uma pessoa, ele é casado e as 2 outras mulheres dele vivem na mesma casa com a esposa. Isso acontece aqui em Cornélio, não dentro da cidade de Cornélio, mas bem próximo. Porém, né, é imoral, não é? Porque socialmente, a nossa sociedade, ela não aceita isso. Tanto é que você fica bem impressionado. Tanto é que você está aí bem impressionado com essa situação. Então, olha que dá para a gente ver bem por esse exemplo a diferença de ética e de moral. Entre eles não estão cometendo nenhum problema ético, porque ele não está fugindo da lei, ele não casou com 2 pessoas, e eles entraram em um acordo. Porém, não é um comportamento que se espera de um casal, não é um comportamento moral perante a sociedade, porque a nossa cultura prega, né, e eu não sei se isso é infelizmente, que as pessoas têm que ser, que os casais devem ser monogâmicos, né, que uma vez que você, né, resolveu ficar com alguém, independente casado ou não, que você deve ficar só com esse alguém. Não sei se isso é uma coisa do ser humano, tá, gente? Porque a psicologia, estudando o desenvolvimento humano e tudo isso, não sei aonde que se encaixa que o ser humano é monogâmico, mas culturalmente ele se tornou. Então, é imoral quando as pessoas resolvem pular a cerca, tá? E aí, por que eu falei de moral e de ética? Para a gente chegar numa coisa que chama relativismo cultural. Acredito que fazer acordos no trabalho se tornou um relativismo cultural. A gente sabe que, legalmente falando, pode ser que dê problema para a organização uma hora ou outra, né? Que ela vai se sair prejudicada se essa pessoa não devolver os 40%. E conheço casos em que a pessoa, gente, além de não devolver os 40%, ainda colocou na justiça aquela empresa que fez um acordo quando ela saiu de lá. Então, olha só onde que chega o nível ético, né? Mas é um relativismo cultural, por quê? Porque quando a sociedade
aquele lugar entende que aquilo é uma situação que precisa ser revista e pensada dentro da lei, dentro da situação, a gente faz tipo né, finge que não vê. Ou aceita, literalmente. Então, vamos pensar assim, ó. Por lei, ninguém pode colocar na frente dos bares uma mesinha com as cadeiras. Porém, tem uma lei municipal que pode até mudar isso. Né? Mas, por exemplo, a maioria dos lugares não pode, nenhum bar pode colocar cadeiras e mesas na calçada, não é isso? Vocês que são da área de engenharia podem até saber isso aí, melhor do que eu. Porque você não pode... Isso é correto, né? É correto, sim. Por causa da acessibilidade, certo? Porque as pessoas, os pedestres, precisam da calçada livre para passar. Porém, de acordo com o relativismo cultural, a gente não briga nos bar para eles tirarem a mesa da calçada. É muito difícil alguém fazer isso, porque quando a gente vai para a lanchonete, a gente até gosta de sentar lá na frente. E a pessoa que quer passar na calçada, muitas vezes ela nem se importa de ter que passar pela rua ou de se espremer para passar por ali, porque virou um relativismo cultural. As pessoas aceitam determinadas coisas porque aquilo, de certa forma, é conveniente para ela, né? Aquilo, de certa forma, é aceitável. Como é o caso quando a gente chega no sinal, numa encruzilhada, lá num sinal vermelho, meia-noite, você vira, olha para um lado, olha para o outro e passa. Porque é melhor, socialmente falando, que você faça isso do que você corra o risco de ser assaltado, de uma pessoa vir atrás e bater no seu carro, porque ela não está esperando que você vai ficar parada ali. Então, é relativismo cultural. A gente dá um jeitinho, a gente faz umas mudanças para que isso atenda a uma necessidade que a gente julga que é mais importante do que o que a lei está fazendo. E a gente sabe que mudar a lei não é fácil. Então, a gente dá uns jeitinhos assim. Só que a gente só pode considerar como relativismo cultural quando atende a maioria das pessoas. Né? Como aquela situação é mais justa com a maioria das pessoas, tá? Então, aí que entra, né, o jeitinho que a gente dá para as coisas. Então, se a gente for levar tudo a ferro e fogo dentro das questões éticas, nós não vamos fazer metade das coisas que a gente faz. Né? Na verdade, a gente não vai fazer muita coisa que a gente faz, porque muitas... Oi? Alguém quer perguntar? Acho que não, né? Ô, Dani, oi. Eu já vou aproveitar, só mais 10 minutinhos do tempo, porque tem umas perguntinhas daí. Tá, eu vou Só para correr. te colocar por dentro do tempo. Tá ótimo. Tá? Então, ó, quando a gente fala da ética que vem da empresa, de você enquanto negócio, de você enquanto empresa, tudo aquilo que está relacionado às leis ambientais, às leis profissionais, o cumprimento disso diz que a empresa é uma empresa ética, tá? Então, as suas decisões devem ser pautadas em princípios legais. Se isso não ocorre, mas você permite, se você, enquanto profissional, permite que a empresa não cumpra com, né, por exemplo, pagar fora da folha, né, pagar por fora. Eu entendo quem receba por fora, porque realmente dá uma dor no coração pagar imposto de renda, mas dói tanto que todo ano eu xingo. Todo ano eu xingo. Mas eu entendo. Então, foi feito um acordo ali, a empresa está pagando X dentro do Olerite e outro X fora do Olerite. Entre você e a empresa não está faltando ética. Porque vocês entraram num acordo. Vai faltar ética se no final das contas você ainda brigar na justiça pelo que ela não pagou dentro da folha de pagamento. Aí você tem que apanhar, tá?
Porque é muito fácil a gente pedir os favores, mas depois também a gente tem que ir até o fim com eles. Se eu aceitei receber fora, então que eu fique quieto depois. Tá? Se foi um acordo, então a gente tem que cumprir os combinados. É a mesma coisa quando a gente está trabalhando dentro daquela empresa e é tudo lindo, maravilhoso. Aí a empresa manda a gente embora, a gente fica com raiva da empresa e aí a empresa se torna a pior empresa do mundo para se trabalhar. Até ontem ela era ótima, mas porque ela me demitiu, ela se tornou péssima. E aí eu começo a falar mal da empresa nos lugares. E que eu não faça isso nas entrevistas de emprego, né, gente? Porque senão as pessoas não vão querer chamar a gente. E temos dentro da ética profissional os códigos de ética. Com certeza vocês têm o de vocês, né? Que a gente jura ali no final da formação que vamos seguir essas condutas. E todo profissional tem que seguir seu código específico. Então, às vezes, a empresa tem regras, às vezes o país tem regras, e, além disso, você tem que seguir as éticas da sua profissão. Como no meu caso, né, tem a questão do sigilo, e entre outras, né, não poder atender pessoas da família, e, nossa, desse tamanho o código do psicólogo. Tá? Então, sempre olhar para o código de ética da sua profissão para saber coisas mais específicas do que você pode ou não pode fazer, dos acordos que você faz nos seus projetos e tudo mais. E comportamento antiético, então, né, é aquele que afeta, né, a maioria das pessoas, aqueles que são ilegais diante, né, dos combinados diante da lei. Então, é moralmente inaceitável, né? Geralmente dentro daquela organização, dentro daquele, é imoralmente aceitável. Mas, às vezes, não tem uma regra específica, mas foi um acordo que você fez. Então, se você não cumprir, você estará sendo antiético. E dentro desse comportamento antiético, gente, sim, lembra da perguntinha que eu falei sobre a honestidade? Dentro das questões éticas, a gente pode dizer que existem níveis, sim. Apesar de que para Deus não tem pecadinho nem pecadão, segundo alguns, claro que roubar e matar tem uma diferença muito grande, não é verdade? Você pegar um 100 reais de alguém é pecado, mas matar outra pessoa é muito pior. Senão, não teríamos justiça para averiguar, né? Se você vai ficar 5 anos na cadeia ou se você vai ficar 20 anos. Apesar de que tem gente roubando 100 reais indo preso, né, gente, que a gente sabe, e pessoas matando e ficando ilesas. Porque a justiça também é falha. Mas existe, sim, níveis. A gente tem questões éticas que não vão dar gravidade nenhuma. Então, por que você vai perder maior tempo com isso? Apesar de que você, enquanto exemplo, não interessa se é um papelzinho que você vai jogar para fora do vidro do carro. Se não é para fazer isso, não faça isso. Porque são de pequenas coisas que a gente chega às grandes, né? Então, o que eu aconselho sempre, quando eu dou os treinamentos, quando eu falo de como as pessoas devem se comportar no trabalho, eu falo, parta do princípio, que se não é para fazer, não é para fazer. Evite fazer o que não é para fazer, porque uma hora você vai se enrolando, quando você vê, você não tem mais para onde correr. Um probleminha virou um problemão, uma bola de neve. Então, não é para estacionar ali, mesmo que seja por 5 minutos, não estacione. Sabe? Mas se for meia-noite, passe no sinal vermelho, por favor. Então, diante de tanta corrupção, desigualdade social, desonestidade, por que razão os profissionais devem ser éticos, gente? Por que, diante de todo esse universo nosso, ainda devemos ser éticos? Bom, primeiro eu acho o seguinte, que a ética é como sobre a moral. Eu sei que aquilo não é certo fazer, então pode ser que não atinja outras pessoas, mas eu sei que aqui dentro de mim eu não devo fazer aquilo, mesmo que não vá mudar o mundo.
mas eu acho que é o que a gente carrega dentro da gente. Eu acho que cada um tem que ver o que convém para si. Eu acho que, assim no meu pensar, que a ética envolve isso. Porque tem coisas que talvez não vá prejudicar alguém. Assim, na sociedade, tipo jogar o lixo lá na rua, muitas pessoas podem fazer isso, mas eu acho super errado, porque futuramente não vai atingir só a mim, mas a comunidade como um todo, entendeu? Eu não jogo, eu já tenho essa consciência, e parece que eu me sinto envergonhada se eu fizer isso. Eu tenho Então, vergonha alheia. Quando eu vejo alguém jogando, eu tenho vergonha de quem está fazendo. Eu acho que é uma questão um legado que a pessoa vai deixar, né? Muito bem, Marcelo. Algumas Porque pessoas você quer dar colocaram. exemplo sendo que você não dá. Também não volte ao tempo das cavernas, ter ética, né? Exatamente, Arthur. É Ó, Eu questão de acho que a espírito gente tem que começar pela gente, né? A gente tem que começar a fazer a coisa certa por nós, para que os outros comecem a perceber isso. E todo começar a mundo fazer está falando, corretamente. olha, vocês que estão colocando aí, que estão colocando no chat, é exatamente isso. Se a gente quer mudar o mundo, nós temos que começar a mudar a nós mesmos. Se a gente quer que o outro faça alguma coisa, nós temos que fazer. A maioria das pessoas agem pelo espelho, né? Nós temos neurônio espelho. E a gente, às vezes, faz coisas e acha que os nossos filhos não estão vendo, que o vizinho não está vendo, que o aluno não está vendo, mas está. E que semente que nós estamos plantando? Então, errar faz parte do processo. Ninguém aqui é perfeito, a gente vai fazer coisas que não deve, mas que seja por uma falha e não de caso pensado, né? É isso que eu ia falar, professora. Tenta fazer o correto, né? Pelo menos tenta, né? Mesmo, Jamais diga, eu Seja não um acaso. consigo sem tentar. Eu não consigo, pelo menos tentar fazer, né? Concordo plenamente. Os pequenos exemplos são tudo. E se a gente for primeiro esperar do outro para depois a gente fazer, nós vamos, né? Nós não vamos conseguir nunca chegar num mundo melhor, num lugar melhor. Como se diz, né? As grandes jornadas começam com pequenos passos, né? Exatamente. Monique, eu acho que você dá tempo de fazer alguma pergunta? Não, dá sim, Dani. Só já puxando aqui, aproveitando o gancho da Ivonete, ela tinha comentado em relação para não confundir ética e empatia, para diferenciar. Você consegue comentar algo nesse sentido para eles? Sim. Apesar de que a gente precisa da empatia muitas vezes para ser ético, né? Porque quando a gente fala assim, eu preciso analisar se eu não estou prejudicando outras pessoas, que entra dentro do que a gente chama de utilitarismo, né? E a maioria das pessoas não estão sendo prejudicadas, então tudo bem. Quando eu faço essa análise, eu estou me colocando no lugar do outro, tá? Mas uma pessoa ética, não necessariamente ela precisa ser empática. Se ela cumprir as regras, ela está sendo ética. Tá? Agora, ser empática é quando eu analiso aquilo que o outro está fazendo. É quando por exemplo, alguém foi antiético comigo, aí eu me coloco no lugar daquela pessoa para entender por que ele fez isso, por que ele não cumpriu o acordo. E aí, de repente, eu descubro que ele não cumpriu o acordo porque ele não gostava mais de mim. Vamos pensar nas traições, né? Porque o nosso casamento estava falido, porque alguma coisa... Um erro nunca vai justificar o outro, mas pelo menos eu me coloco no lugar dele e entendo os motivos que ele tinha para ir embora, né? Então, isso é empatia. Não significa que eu aceito, não significa que eu concorde, tá? Isso não significa que ele foi ético. Gente, vamos lá, tem mais perguntinha aqui. Deixa eu puxar, calma aí, Dani. A Nauane, o que a senhora tem a dizer sobre as empresas que observam as redes sociais antes da contratação?
nas redes sociais, ó, Isso. gente, eu sou uma stalkeadora. Será que isso é antiético? Vamos pensar sobre isso? Quando que é antiético? Quando eu não tenho a sua senha, quando eu não tenho você no meu perfil, e o seu perfil é privado e eu entro para stalkear você. Eu crio um fake, né? Aí é antiético. Mas todo recrutador tem direito de ir lá nas suas redes sociais públicas, né, e analisar o que você posta lá. O que eu vejo nas redes sociais? Como que você se posiciona frente das situações? Se você não fala mal das empresas, se você não é briguento ou briguenta, se você não defende coisas que a minha empresa não valoriza, né? Se você ficar postando mal de pessoas, então eu vou olhar, eu nem ligo se você tomou uma cerveja ontem ou não. Eu nem ligo se semana passada você estava com uma namorada e hoje você está com outra. Isso aí não é muito importante para mim, quer dizer, a não ser que cada semana tenha a foto de uma. Mas isso não me importa muito. Por quê? Porque todo mundo tem vida social e a internet é um lugar para você mostrar isso. Tá? O que me importa ali naquele momento é se você é uma pessoa que eu vou poder confiar. Se você, por isso que é importante a gente usar as redes sociais para dar uma valorizada no passe, sabe? Eu falo, posta o que você faz na sua vida, fora da vida social, posta qual é o seu trabalho, tira uma foto lá daquilo que você está fazendo, né? Mostra o que você faz no trabalho para a gente ter uma noção, para a gente conhecer melhor. As redes sociais são usadas para isso. Mas, gente, tem o LinkedIn. E o LinkedIn é um lugar próprio para você vender seu peixe. O Facebook e o Instagram já não são tão direcionados, mas você pode, tá? Você pode vender seu peixe lá no Instagram e no Facebook. O que eu não aconselho, o que me irrita bastante é quando a pessoa, ela se posiciona politicamente, religiosamente, de uma maneira ofensiva, né? O Twitter me irrita profundamente. O Twitter é um lugar que eu não perco mais meu tempo, porque ninguém respeita ninguém. As pessoas defendem um negócio com unhas e dentes e não respeitam o outro. Então, eu não gosto do Twitter. Eu sei que tem um monte de gente que adora, mas eu não gosto. Eu me sinto mal. Eu acho que as pessoas se rebaixam muito no Twitter, quando elas fazem isso, porque tem gente que não faz. Mas não sei por que no meu perfil só aparecem essas coisas. Eu já não é só da senhora, não. Assim, para mim o Twitter já virou um grupo de família, já, tipo grupo de WhatsApp de família. Toda hora a gente lavando roupa suja lá, gente. Jesus! Então, as redes sociais, elas devem ser valorizadas, elas devem ser cuidadas. Tá? E, lógico, que na foto de perfil, gente, a gente não coloca o candidato. Mas eu trabalho para a prefeitura, tudo bem, mas ele paga meu salário, tudo bem, só que você é você, tá? Você não precisa colocar o candidato na sua... E a questão política na hora da contratação da pessoa, como você como recrutadora, influencia muito nesse caso? Eu estou expressando a minha opção política no Facebook, você chega lá e me stalkear, aí eu vou fazer uma entrevista amanhã com você. Pode ter essa interferência? Olha, eu tenho que ser apolítica, né? Eu não posso ser politizada, né? Não devo ter um partido político no momento que eu estou te contratando. O que eu analiso? Como você se posiciona? Porque defender um partido não é o problema. O problema é a maneira como você defende. Se você falta com respeito com as pessoas, se você não ouve as outras ideias. Para mim, é esse o problema. Então, você falar para mim assim, eu votei em tal partido, eu sou tal partido, para mim não vai. Para mim, não estou falando que não é para outras pessoas, tá? Porque eu conheço empresas que não contratam mesmo, porque são ignorantes, tá? Porque, em primeiro lugar, é a competência da pessoa.
Em segundo lugar, vem essas outras coisas. Então, tem gente que não olha a competência e vai olhar a espiritualidade, vai olhar sexualidade, gente, isso é secundário. Isso nem deveria ser avaliado se você é mulher, é homem, se você é homossexual, se você não é, se você é católico ou não é. Eu pergunto de religião para saber de fé, para saber como que você se posiciona, porque sempre a pessoa, quando ela tem alguma ideologia, assim, quando ela é espiritualizada, então às vezes ela toma um pouco mais de cuidado no trato com as pessoas, mas por isso, só para conhecer a pessoa, e não que isso vai fazer diferença na hora do vamos ver. Agora, esse negócio de política só agride mesmo quando a outra pessoa agride, porque isso não deveria fazer diferença, né? Depende da maneira como ela se posiciona. Perfeito. Antes da gente ir para a última pergunta, Dani, eu gostaria de agradecer o Marcos Finocchio, né? Que ele é o diretor administrativo do CREA Paraná, ele está aqui presente na nossa webclass de hoje, no nosso evento, e parabenizando pela palestra, e também os outros engenheiros presentes, que é o Richard e o Ricardo. Muito obrigada, professor Marcos. Vocês estão de parabéns, Monique. Estou gostando muito. Eu estava acompanhando do YouTube, daí o Richard mandou para mim o endereço, e a Daniele, vou dar os parabéns para você, viu, Daniele? Eu acho que vou indicar você lá no CREA para falar também sobre ética. A gente está precisando lá, viu? Será um prazer. Muito obrigada, professor, pelas palavras. Obrigada. Vamos agora para a nossa última pergunta, do Fabrício. Ele pergunta: Daniele, o que uma empresa espera hoje de um recém-formado para ingressar no mercado de trabalho? Uma visão daquele formado recentemente, não tendo, às vezes, a experiência desejada. Porém, preciso daquela oportunidade para demonstrar o meu real potencial. É uma pergunta que é sempre, né? De quem está do recém-formado, como ele deve se comportar. Eu sinto muito com algumas empresas que dificultam aí a primeira contratação. Por isso que eu sempre aconselho o estágio. Sempre aconselho, eu falo, gente, se matem, mas façam estágios bons, façam estágios remunerados, dão um jeito, porque eu sei que você tem que trabalhar para pagar sua faculdade, a maioria faz isso, mas dá uma apertadinha ali e faz um estágio num lugar legal para você já conseguir algum tipo de experiência, porque realmente é mais fácil para quem tem, né, tem uma experiência, nem que seja no estágio. Mas aí que entram as competências comportamentais, né? Aí que entra o valor do que você faz com aquilo que você tem, né? Então, você pode não ter uma experiência muito boa, prática, mas se você soubesse colocar, né, se você for uma pessoa que consegue dizer do que você é capaz, né, das suas potencialidades, se você consegue fazer um bom processo seletivo ali, né, ir melhor na entrevista, né, ser honesto, já desde o início deixar claro qual é o seu conhecimento real ali, porque tem gente que quer inventar uma experiência. E, então, o quanto mais você conseguir mostrar por que você veio ao mundo, eu sempre falo isso, né? Mostra o que você veio ao mundo, já que você não tem como mostrar o que você já passou na engenharia, mas você tem como mostrar em outras áreas, porque a experiência profissional não é só da sua formação. Então, tem muita coisa. Tem gente que fala assim, eu devo contar que eu vendi sorvete na rua? Deve. Você deve contar que você... ainda mais na área de vocês, conta mesmo que você amassou... Como é que chama? Amassou massa. Fala que você fez mesmo, porque isso é muito importante, você vivenciar lá o que o pedreiro vivenciou, né? O sofrimento que é do outro lado, como que você... Então, tem muita coisa que substitui a experiência profissional, mas principalmente como você coloca isso. Sei que não é fácil o primeiro emprego, e principalmente, gente, cuidado com as fantasias do primeiro emprego. O primeiro emprego, eu falo isso, às vezes tem gente que fica brava comigo, mas assim, o primeiro emprego é o que tem. O primeiro emprego é o que tem, não é salário, a empresa não tem nome. O primeiro emprego é o que te oferecem, abraça.
Abraça e vai embora. Faz o seu melhor naquele lugar e entende que depois você vai poder escolher, mas a princípio é difícil. Então, o primeiro emprego é aquele que te abre a porta. O resto você consegue, porque dali você vai crescendo. Sensacional, tá? Dani. Gente, sempre muito bom. Eu vou colocar aqui o meu Instagram, sim, porque se o pessoal quiser seguir, e eu dou dicas de mercado, também pode me mandar mensagem, que eu respondo, eu ajudo. Sensacional. Gente, aproveitem as dicas da Daniele Ferrarese, e já aproveitando a oportunidade, vou passar para vocês aqui também que amanhã teremos a mesa redonda com o CREA Paraná, vários componentes, e também o Richard, né, o professor Richard, que é engenheiro, ele passou para participarem do CREA Júnior, da APEA, que é a Associação dos Engenheiros aqui de Cornélio Procópio. Isso aí, vocês participem, todos, e gostaria novamente de deixar o agradecimento aqui para a Daniele Ferrarese, e como uma forma de super agradecimento a todos presentes, como não estamos presencialmente para dar uma salva de palmas, a gente fecha com um print aí da tela, todos abrem aí a tela aí para a gente, como uma forma de agradecimento aos nossos palestrantes. Então, vamos todo mundo aí. Dani, daí você passa seus dados, Dani, das redes sociais. Vamos tirar o print? Daí você deixa aí o link. Vamos lá, a nossa professora Daiane vai tirar o print para a gente. Todos se posicionem aí. Quem puder abrir a câmera, né? Cadê a Daiane? Oi, turma. Pessoal, abram suas câmeras, por favor. Ajeitem os cabelos aí, as camisas. Nossa, perfume, vamos lá. Como uma forma de agradecimento, né, especial, a nossa primeira palestrante, né, da primeira semana da Engenharia Civil. Vamos agora, daqui a pouco, para o Ricardo, que já está presente também. E amanhã com a mesa redonda do CREA Paraná. Avisa, Dani. Vou tirar mais um. Se posiciona aí. Deixa eu ver se deu certo. Peraí. Pronto, foi. Show de bola, então. Obrigada. Eu vou ficar por aqui, eu quero ver a palestra próxima. Eu que agradeço, Daniela. Conte sempre com a gente aqui. Vou dar um intervalinho de 5 minutos para quem quiser tomar uma água. 9h05, iniciaremos a palestra com o Ricardo, que já está presente também. Muito obrigada, Daniele. Deus abençoe. E conte sempre com a gente. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigado, professor. Obrigada.